Olá pessoal, está começando mais um Bom Dia Mercado dessa quinta-feira, dia 22 de julho. Vou fazer o meu planejamento de trabalho para o dia de hoje. Se você está vendo esse vídeo ainda à noite, estou gravando na madrugada de quarta para quinta. Acabou de terminar os últimos jogos das 21h30 da Libertadores. Vou tentar comentar um pouco dessa quarta-feira à noite para tentar tirar algum aprendizado, mas já pular para quinta para fazer esse planejamento. Alguns recados importantes. Primeiro, vou avisar pela milésima vez, mas é importante. Esse vídeo não é um vídeo de palpites. Tem muita gente nos comentários aqui me xingando, reclamando que eu não estou deixando os palpites. Pessoal, não é vídeo de palpites. Isso aqui é um vídeo de trade esportivo, onde eu compartilho com vocês o meu planejamento, a forma como que eu me planejo para os jogos, principalmente em cima dos conhecimentos que eu tenho das equipes e das cotações iniciais. E aí eu crio os meus cenários para poder trabalhar, tá? Então, vídeo de palpites você vai encontrar aos montes. Digita aí palpites de futebol que você vai encontrar aos montes. Aqui é sobre trade, é para quem quer aprender um pouco mais, para quem quer se especializar no trade, para quem quer crescer no trade esportivo, beleza? Questão de conhecimento, um pouco mais de conhecimento de mercado, de metodologia, nada contra, só não é minha praia, tá? Segundo recado, esse cenário novo que você está vendo aqui provavelmente vai ser um cenário longevo, né? Você vai me ver por aqui por uns bons, acredito eu, por um bom tempo, tá? O que aconteceu foi que eu estou migrando, de fato, agora com a minha família para o sítio, definitivo, né? A gente está morando provisoriamente aqui nesse chalé e a gente está em reforma ainda aqui no entorno do sítio, construindo algumas outras coisas, então é bem provável que vocês me vejam por aqui por um bom tempo. Estou usando a internet 4G, que é o que chega aqui, e dá para trabalhar tranquilo. Um dia eu gravo um vídeo falando sobre isso, porque eu sei que tem muita gente com essa dificuldade de internet também, e olha, tá dando para trabalhar legal. Enfim, vamos ao que interessa. Eu vou falar primeiro dessa quarta-feira, jogos que acabaram agora. O Barcelona eliminou o Vélez, né? O Barcelona saiu na frente aos 24. Tinha perdido o primeiro jogo, aí fez 1-0, e aí o Vélez foi para cima, poderia ter virado esse jogo, empatou, mas aí acabou tomando 2 gols. Foi um jogo relativamente tranquilo para se trabalhar o mercado de gols. Deu para trabalhar o over à frente aqui. O Palmeiras com a Universidade Católica, o Palmeiras teve muita superioridade sobre o Católica, mas eu confesso para vocês que foi isso daqui que me fez ficar de fora, tá? O Palmeiras, ele surpreendentemente, ele teve mais posse do que eu esperava. O Palmeiras é um time muito organizado, muito objetivo. Gosto demais, tô aprendendo a admirar o estilo de jogo do Palmeiras. E nesse jogo com o Católica, como o Católica era muito fraco, deu até para trabalhar a favor do Palmeiras ou contra o Católica. Só que como eu gosto de um padrão para estar a favor muito forte, o Católica ainda tinha essas questões de ficar alçando bola na área o tempo todo, principalmente bola parada. Isso me fez ficar de fora desse primeiro gol aqui, que foi o único gol do jogo, do Marcos Rocha, né? Naquela jogada clássica do Palmeiras, onde um jogador na primeira linha puxa o defensor lá para dentro da área e aí abre espaço para essa bola tocada para trás, tá? Depois, no segundo tempo, como o Católica veio muito para cima, acabei explorando o mercado de gols aqui sem sucesso. Fui buscar o limite, mas não tive sucesso. E nos jogos às 21h30 eu praticamente não cliquei em nada. Jogo do Argentino Júnior com o River Plate, apesar de eu estar vendo um vacilo na zaga do Argentino Júnior, eu não cliquei. Muito desconhecimento, estava tentando identificar algum padrão, mas por mais que o mercado, os gráficos aqui surgiram uma superioridade do River, eles chegavam com frequência, mas o Argentino Júnior também marcava pressão, era um time que chegava também, então não tive tanta confiança. E no Flamengo, aquele detalhe específico que eu comentei ontem, que era aquela marcação-pressão que eu queria para estar a favor do Flamengo, não aconteceu no início. O defensa teve muitos espaços para chegar no início do jogo, inclusive antes daquele escanteio que resultou no gol do Rodrigo Caio aos 9 minutos. O defensa já tinha chegado algumas vezes, não tinha finalizado, mas já tinha mostrado que estava aproveitando bem os espaços dessa linha alta do Flamengo. Então, se eu não tinha aquela marcação-pressão, eu não ia trabalhar a favor do Flamengo e acabei não entrando. Não peguei esse gol do Rodrigo Caio e acabei ficando de fora do restante porque a precificação desse jogo estava muito amassada.
Então, por os meus métodos, para o meu longo prazo, não adianta eu pegar uma odd inferior do que a minha odd média para ter lucro. Né? Então, eu sei, é excelente. Eu sou flamenguista, eu fiquei feliz com a vitória do Flamengo. Excelente você pegar gol. Pô, entrei no over limite, entrei no over à frente, entrei na goleada, peguei gol. Mas quando a gente traz para a realidade, quando a gente abre o longo prazo, não adianta. Essas coisas de entusiasmo, de felicidade ficam de lado. O que importa é respeitar a metodologia, respeitar a sua taxa de acerto, a sua odd média que te deixa em lucro. E aqui, para mim, não tinha. Então acabei ficando de fora, tá? Então, Flamengo e River classificados, Palmeiras e Barcelona classificados. Na Sul-Americana, o Bragantino se classificou com um empate contra o Del Valle. Tinha ganhado o primeiro jogo por 2-0. O Júnior Barranquilla fez 1-0 no Libertad, mas o primeiro jogo foi 4-3. Então se classificou o Libertad. E o Cristal passou contra o Arsenal de Sarandi. Cuiabá Atlético Goianiense não fez nada. O Vasco ficou em 2-2 com o CSA, tomou a virada, depois fez um gol no final. E o Náutico começou com aquela odd baixíssima, tomou o primeiro gol aos 2 minutos, mas aí virou o jogo e conseguiu mais uma vitória. O Náutico chega a 29 pontos. Impressionante. O Náutico chegou a começar a 1,40 no match odds. Olha, esse tipo de odd na Série B é difícil de se ver, viu? O Náutico tem feito uma campanha excepcional. Enfim, deixa eu deletar os jogos dessa quarta, então. Já estão deletados, está tudo aqui já. Bom, então 8h30 amanhã, no caso hoje, já estou gravando de madrugada, nós temos a estreia do Brasil, time masculino do Brasil nas Olimpíadas, contra a Alemanha, um grupo com Alemanha. Isso aqui é Costa do Marfim? Acho que é. Acho que é Costa do Marfim. Tenho quase certeza que é. Isso, Costa do Marfim. E Arábia Saudita. Se não me engano, a Arábia Saudita também estava no grupo do Brasil nas Olimpíadas aqui do Rio. Tenho certeza. Mas enfim, eu sinceramente desconheço bastante do estilo de jogo dessa equipe. Foi um apanhado de gente agora que acabou indo no final, que nem estava na seleção, né? O Daniel Alves, por exemplo, nunca tinha ido para a seleção olímpica. Os caras levaram o Daniel Alves, não sei se vai ser titular ou não. Enfim, gostaria de ver algum jogo para poder tirar alguma prova. Como o jogo vai ser às 8h30, acho que dá para assistir, né? 5 horas da manhã, o Brasil feminino que meteu 5 na China. Cadê? Cadê? Ah, teve um jogo ontem do Brasil com a China, não teve? Enfim, era para estar aparecendo aqui, mas eu devo ter tirado. Foi 5 da manhã, pô. Num frio desse não dá para acordar, mas 8h30 dá. Bom, tem uma cacetada de jogos da Conference que eu separei aqui, de times que eu costumava ver quando eu comecei no estudo, né? Quando comecei no trade, o Astana, que eu fazia muito jogo, o Molde, o Vitória Pilsen, Copenhaga, Bate Borisov, Rijeka, Apoel Bexiva, Basel, Steaua Bucareste, Maccabi Tel Aviv, Atenas, AEK, Bodoglin, que hoje em dia tem muita gente falando, Levadia Tallinn junto com o Flora Tallinn, o Dundalk também, o Feyenoord, enfim. Separei alguns aqui para aquela nostalgia, né, para lembrar dos times que eu fazia antes, mas provavelmente não vou fazer nenhum deles porque desconhecimento total dessas equipes hoje em dia. Né, eu tenho muito a aprender sobre a Conference ainda. Curitiba e CRB, eu particularmente olhei para essa odd aqui e achei meio baixa. Tá, o CRB quinto colocado, Curitiba em segundo, tudo bem. Talvez a posição da tabela justifique, mas será que justifica uma cotação abaixo de 2 do Curitiba? Não me parece que é justo. Acho que o CRB merece um pouco de respeito aqui, né? Nos últimos 5 jogos o CRB venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. O Curitiba venceu 3 e empatou 2. Não sei se tem tanta diferença assim não. Deixa eu ver em casa. Curitiba em casa ainda não perdeu. O CRB fora de casa
Já perdeu 4. O desempenho do CRB fora de casa talvez esteja levando essa odd a estar mais baixa do Curitiba. Vamos ver. Jogo para ficar de olho, tá? Sem nenhum tipo de viés. Bom, o Independente com o Santos. Eu tinha comentado ontem, erroneamente, peço desculpa da minha parte. Fui ver o SofaScore ontem e acabei comentando sobre esse jogo. Vou repetir o que eu falei. Como eu não vi o primeiro jogo, eu vou levar esse jogo exclusivamente para o live. A necessidade é toda do Independente, tá? O Santos pode e deve jogar de forma mais reativa, aproveitando os espaços. Então, particularmente, eu venho para esse jogo para trabalhar alguma coisa no match odds. Sinceramente, não tenho tanta expectativa assim para gols. Preciso dar uma olhada, mas se a gente tem o Independente precisando e um Santos não necessariamente precisando vencer, a gente pode ter um Santos, por exemplo, administrando o jogo, e existe a possibilidade de se trabalhar alguma coisa aqui do lado do Santos contra o Santos, não necessariamente para o Santos se desclassificar, né? O Santos não precisa vencer o jogo aqui, basta empatar, né? Então daria para trabalhar alguma coisa no match odds. Aqui o Brasil Olímpico, como eu comentei, 2,08 a seleção do Brasil contra a Alemanha. Não sei sinceramente quem são os meninos lá da Alemanha que vão jogar. Meninos não, né? Que agora abriu exceção nessas Olimpíadas, vai ter uma garotada bem experiente por lá. O Olímpia Internacional, que talvez seja o principal jogo da Liberta do dia, uma cotação do Olímpia, do Inter de 1,60 para cima do Olímpia. O primeiro jogo 0-0, com muito gol perdido, um caminhão de gol perdido. Inclusive depois que eu terminar essa gravação aqui, eu acho que eu vou dar uma olhada no compacto entre o Olímpia e Inter no primeiro jogo para ver como é que foi, especificamente algumas jogadas que eu posso ter deixado passar. Mas esse jogo é complicado, porque como não houve gol no primeiro jogo, o empate com gols aqui é do Olímpia, né? O Olímpia tem essa vantagem. E eu particularmente gosto muito, muito mesmo da parte ofensiva do Inter, de meio campo de criação, mas defensivamente eu ainda acho que o Inter vacila demais. Tá? Eu ainda acho que o Inter vacila demais, precisa corrigir essa parte defensiva. Então eu não vejo esse jogo diferente do primeiro. Eu vejo um jogo aberto, com chances para gols dos dois lados. Não consigo ver o Inter dominando completamente esse jogo sem dar espaço. Acho que o Inter vai se dar espaço. E com isso eu não consigo imaginar uma possibilidade de trabalhar o match odds. Tá? Por uma maneira que eu gosto de trabalhar. O match odds para mim ele é um mercado onde eu busco segurança. Tá? Obviamente isso não existe nas apostas, no trade, mas eu tento buscar um pouco de tranquilidade nas minhas posições. Então se eu estou a favor de uma equipe a 1,60, que é a odd do Inter, eu gosto de uma situação de imposição de superioridade. Se eu estou contra um time de 1,60, eu quero que aquele favorito esteja completamente perdido em campo, tá? Coisa que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que nem o Inter vai se impor tanto sem sofrer situação de perigo, e também acho que o Inter não vai tomar um baile do Olímpia ao ponto de fazer lei. O mercado pode até corrigir, mas seria uma situação arriscada. Então, quando eu tenho um pouco mais de risco no match odds, eu venho, se houver, como eu falei no jogo do Flamengo agora com um defensa, né? Cotações boas, que eu acho de valor, provavelmente buscar alguma coisa no mercado de gols, tá? Lembrando, empate com gols é do Olímpia, tá? A situação do Inter fica complicada se tomar gols aqui. Tomar cuidado com isso. Pode ser sim um jogo bom para gols. O outro jogo interessante do dia, que também me parece ser um bom jogo para o match odds, é o Peñarol com o Nacional. Assim como o Santos Internacional e Independente pode ser bom para match odds, esse aqui também. É um clássico. Primeiro jogo o Peñarol jogou muito bem. Venceu, se eu não me engano, por 2-1. Foi 2-1? Peñarol Nacional, primeiro jogo 2-1, exatamente. 2-1. A necessidade é do Nacional. O Peñarol decidiu em casa. E eu acho que pode ser um jogo interessante para match odds, sim. Porque se o Nacional começar muito bem, a gente pode ter um mercado direcionando essa correção do Peñarol, que não precisa vencer, né? Eu acho que pode ser interessante. Marcou 2 gols fora de casa. A necessidade aqui é toda do Nacional. Então a gente pode ter um Peñarol talvez administrando mais um jogo, catimbando. E essa cotação do Peñarol, se o mercado tomar uma decisão, pode ser interessante para correção. Então, esse aqui.
Esse aqui e o jogo do Santos, eu estou tentando buscar alguma coisa para match odds. O jogo do Inter, acho que é mais voltado para gols, tá? Lembrando que o Inter tem que tomar cuidado. E aqui nas Olimpíadas do Brasil, se eu tiver acordado, provavelmente vou estar. Eu quero mais observar do que fazer algum clique. Eu olhei aqui, também vai ter um jogo do Táchira com o Rosário Central. Eu tenho uma memória fresca do Táchira na fase de grupos. Se eu não me engano, o Táchira estava no próprio grupo do Inter. Era Inter, Olímpia, Táchira e Always Ready, se eu não estou enganado. E o Táchira é muito fraco. Ou não. Eu acho que era isso mesmo. Deixa eu tirar a prova aqui agora. Era. Isso mesmo. Internacional. Tanto é que o Internacional conseguiu perder para o Táchira no primeiro jogo. E aí no segundo jogo, o Inter meteu 4-0, né? Então o Inter perdeu fora de casa para o Táchira, mas venceu em casa. O Táchira é muito fraco mesmo. Mas eu não tenho conhecimento do Rosário Central. Essa cotação de 1,60, que é bem parecida com a cotação do Inter contra o Olímpia, me indica que o Rosário Central está com um time muito mais encaixado. Deixa eu ver. A situação deles lá na Argentina. A última vez que eles jogaram foi na Argentina foi em maio. Teve um último jogo agora, talvez dia 19, contra o Godoy, que eles perderam. E na fase de grupo da Sul-Americana, terminaram em primeiro, 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Não sei se o Rosário Central tá nessa fase toda. Eu acho que essa odd do Rosário Central, ela é muito mais pelo Táchira do que propriamente pela força do Rosário Central. Quanto que foi esse primeiro jogo? 2-2, olha só. Foi 2-2 o primeiro jogo. A vantagem é do Rosário, né? 0-0 é deles. Enfim. Desconhecimento total. Eu prefiro ficar de fora. Talvez observar, mas inicialmente ficar de fora. Beleza? Então, vou deixar aqui embaixo anotado, apesar de não ser o vídeo de palpites, o que eu vou tentar encaixar em cada método, tá? Mas basicamente, eu vou tentar anotar aqui no primeiro comentário, mas basicamente, como eu não fiz o primeiro jogo do Independente com o Santos, me parece um jogo mais interessante para o match odds, tá? Acho que pode ser um jogo mais interessante para o match odds, porque o Santos não precisa da vitória. Peñarol, mesma coisa. Peñarol, 2-1 fora de casa, não precisa da vitória, pode administrar, a gente pode ter uma situação de correção aqui do lado do Peñarol. Mas também não descarta a possibilidade de trabalhar contra o Nacional. Tudo vai depender do jogo, tá? O Internacional com o Olímpia me parece um jogo para gols, tá? Até porque o 0-0 não é bom para ninguém. Um empate com gols aqui ou um jogo para gols é péssimo para o Inter. Então, aquele cobertor curto, né, que é bom de trabalhar. Para quem gosta de gols, é bom de trabalhar essas situações aqui, aquela situação de nervosismo, defesa mal posicionada, é bom, eu gosto. Então é isso, não vou me alongar muito não. Pessoal, sempre falo com vocês aqui embaixo, se você gosta desse tipo de conteúdo e não acha que isso aqui é um vídeo de palpite, vou me xingar, se inscreve no canal aqui embaixo, tem 2 vídeos bacanas aqui para você assistir. E como eu falei ontem, já estou editando os vídeos aqui para a continuação do curso avançado. Tem algumas aulas que eu quero complementar por lá e outras que eu preciso atualizar. Então agora que eu já estou fazendo a minha mudança, assim que organizar tudo, eles vão sair. Uma excelente quinta para vocês, juízo, mantenham-se no método, cuidem do seu capital, ninguém vai fazer isso por vocês. A gente se vê. Um abraço.